Muito bom dia, ser de luz. Passamos hoje um dia extraordinário e hoje seja um dia para que você possa aproveitar ao máximo cada oportunidade, aproveitar ao máximo toda e qualquer oportunidade que Deus nos dá, para que a gente possa prosperar e avançar nesse novo dia que está nascendo aí. Já tomaram seu café, já fizeram seu devocional hoje, já estão prontos para mais um bate-papo aqui com a gente. Então, chega com aquele nosso combinado, seja curtindo, seja comentando, siga compartilhando. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para que toda vez que uma nova mensagem for postada aqui, você seja o primeiro a receber ou receba aí essa notificação para que a gente possa prosperar e avançar cada novo dia que Deus, que é um presente de Deus para nós. Hoje, a nossa palavra-chave é oração. Então, digita aí nos comentários oração, porque essa é a nossa palavra-chave de hoje, tá certo? Enquanto vocês vão digitando aí, eu vou tomar um café aqui, para a gente prosseguir com a nossa mensagem, certo? O título da nossa mensagem de hoje é A Motivação Certa. A Motivação Certa é o título da nossa mensagem de hoje. E para quem não sabe, para quem é novo aqui no canal, eu faço aqui os nossos devocionais aqui quase que diariamente em cima desse livro. Ele traz uma mensagem diária, ele traz um estudo que a gente pode fazer para que a gente possa refletir sobre a mensagem, para que a gente tenha dias melhores. Não é isso? Tudo que a gente busca nessa geração, tudo que a gente busca nesse contexto é paz e prosperidade para que a gente possa avançar cada dia mais, com a certeza que teremos um dia melhor. Para você que está chegando aqui, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a essa live, que é um bate-papo aqui com o intuito. Eu sempre trago o intuito de que a gente possa expandir a nossa mente, expandir a nossa consciência, para que a gente possa viver uma vida de paz e de prosperidade, entende? Se você começar a aplicar isso na sua vida, você vai ver como a sua vida passa a ser mais leve, mais proveitosa, e você consegue atingir patamares que você não chegaria. Tudo por conta de uma decisão. E qual que é essa decisão? A decisão de renovar a sua mente para viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Esse é o intuito dessa mensagem, esse é o intuito para que a gente possa avançar e prosperar todos os dias, tá certo? O, a nossa frase de hoje diz assim, ó: se Deus determinou, Ele é o Senhor do tempo. Se Deus determinou, Ele é o Senhor do tempo. Então Ele sabe o tempo certo para cada coisa. E muitas vezes você acha que a sua promessa, a sua vontade, o seu desejo está demorando. Mas, se você enxergar assim, dessa maneira, você parte de um pressuposto que você fica ansioso com aquele resultado, ansioso com aquela meta, ansioso com aquilo que está sendo proporcionado para você. E muitas vezes essa ansiedade te afasta daquilo que você tanto espera, te afasta daquilo que você tanto busca. No livro, o texto hoje que ele nos traz está lá no livro de Neemias 1:11, diz assim, ó: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração
deste teu servo, e a oração dos seus servos que têm prazer em temer e o teu nome. Faz com que hoje o teu servo seja bem-sucedido. Conceda-lhes a benevolência deste homem. Olha, o que ele diz aqui é que ele faz uma súplica para que ele tenha ali, nesse contexto, a cidade de Jerusalém está com os muros derrubados. E nesse contexto ele pede que o rei Artaxerxes, que ele era copeiro, Neemias era copeiro desse rei. E ele, sabendo que as cidades estavam com os muros derrubados, ele tem preocupação porque é a sua cidade natal. Então ele se predispõe a ir lá arrumar, consertar, criar meios para que sejam erguidas as cidades, os muros daquela cidade. Os muros daquela cidade, naquela época, como até nos dias de hoje, quando você ergue o muro, você está protegido. Entende? Então ele entendia que a cidade dele, a cidade em que ele nasceu, a cidade natal dele, quando aqueles muros estavam derrubados, as cidades estavam desprotegidas. E ele pede essa intervenção. No caso, ele pede uma intervenção para Deus, mas ele estava sobre uma liderança. Artaxerxes era o seu líder, ele era o copeiro dele, ele servia ao rei. Ele não poderia deixar aquele reinado para fazer a sua vontade, se não fosse da vontade também, se ele não convencesse o rei ao qual ele prestava serviço a liberá-lo para ir consertar a cidade. E o que essa mensagem quer dizer? Que muitas vezes, quando os seus planos, as suas metas, os seus desejos estão atrelados à vontade do Pai, você é muito mais bem-sucedido em todas as suas obras. Quando você entende que a sua vontade não pode estar voltado única e exclusivamente para ganho e mérito seu, e precisa ter algo a mais para que atinja a vida de outras pessoas, que a tua vontade seja alinhada à vontade do Pai, porque quando a sua vontade está alinhada à vontade do Pai, não é só você que é beneficiado. Muitas pessoas, muitas nações, muitas pessoas ao seu redor também é beneficiado com isso. Por isso, os planos de quem tem um propósito maior que o seu próprio ego, eles são bem-sucedidos. E quando você entende isso, você expande a sua mente para entender que o que mais a gente pode fazer é servir. Porque o próprio Jesus já disse: maior é aquele que serve do que o que é servido. Então, nesse contexto, você entende o poder que a oração tem, que a nossa palavra-chave, a oração é o quê? Falar. O poder que tem a sua oração, e quando a sua oração está atrelada a algo maior, isso vai muito mais além. Entende? Esse é o poder de você ter uma conexão, de você tirar um tempo todos os dias para se conectar com o ser divino que você tem a crença, que você acredita. Porque eu sempre falo aqui, não é sobre religião, mas é o modo como a gente lida com as situações do dia a dia que faz com que a gente possa avançar e prosperar, faz com que a gente possa crescer, entende? Se eu, se você tivesse, eu tivesse todos os dias essa intenção de me conectar não só para que eu seja beneficiado, mas que muitas pessoas à minha volta também possam encontrar essa bênção, encontrar esse caminho, encontrar essa direção que tira você, muitas vezes, de uma prisão emocional que existe dentro de você. Entende? Você
Você é imagem e semelhança, você não é as circunstâncias que você vive, você não é as dificuldades que você vive, você não é aquilo que falaram que você já está determinado, já foi determinado quem você é. Mas muitas vezes a sua vista está ofuscada, você não enxerga os planos que Deus tem, um plano maior existente na sua vida. E você se fecha para isso, impedindo que você viva tudo aquilo que você nasceu para viver. No livro ele diz assim, ó, o relato de Neemias ilustra uma verdade marcante. Ao descobrir as condições de destruição em Jerusalém, sua cidade natal, ele se encontrava, ele faz uma oração sincera a Deus. Na época, ele não percebia a extensão do poder contido em uma oração. Então aqui ele percebeu, como a gente iniciou falando, ele percebeu que a sua cidade natal estava com os muros derrubados. E ele entendeu que era importante ele reconstruir o seu muro. Hoje, eu te pergunto, quais são os muros da sua vida que estão derrubados, que precisam de uma proteção, que precisam de um reparo, para que você possa ter uma vida segura, plena? Quais são os muros hoje que precisam ser reconstruídos na sua vida, para que você possa ter uma vida de paz, de segurança, de prosperidade? Esses muros, muitas vezes, são quebrados por confianças que vocês depositam em homens e em situações que muitas vezes vocês não têm controle disso. E esses muros impedem, te deixam você fragilizado, impedem que você fique seguro, que você fique segura num contexto em que cada coisa que chega até você te deixa aterrorizado, te deixa com medo. Quando você entende que você precisa cuidar da sua mente, quando você entende que você precisa cuidar daquilo que te dá segurança, você vai muito mais longe, você prospera, você se protege de muitas vezes coisas externas que tentam ditar o que você é, o que você é, o que você deixa de ser. Quando você entende que existe uma importância em você ter o cuidado de se proteger de ameaças externas que muitas vezes te prende num cárcere invisível que muitas vezes está apenas na sua mente. Você aprende a prosperar, você aprende a avançar, você vai muito mais longe. Aí ele continua assim, ó. A oração, quando alinhada à vontade e aos propósitos de Deus, sempre é eficaz. Naquele momento, os muros de Jerusalém estavam em ruínas e a cidade desprotegida. O coração de Neemias foi sensível para estender a urgente necessidade de reconstrução. A sua oração foi ao encontro com a vontade de Deus. Naquele momento, começa uma obra para restaurar os muros da cidade. Restaurar os muros da cidade era importante naquele momento. Assim como hoje, restaurar muitas vezes o seu coração, restaurar a sede das suas emoções, porque o coração é a sede das suas emoções. E se você entender que isso é importante, você precisa restaurar. E como restaurar o nosso coração todos os dias? Através da renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente faz com que a gente restaure o nosso coração, o nosso entendimento para uma vida
de paz e de prosperidade, para uma vida segura. A palavra diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque lá é a sede das suas emoções. E muitas vezes você deixa o seu coração à mercê, desprotegido, sem muros, sem barreiras, para que ofensas cheguem nele, para que ofensas venham derrubar aí, te deixar triste, te deixar frustrado com situações que muitas vezes estão apenas ao seu redor, situações contrárias que muitas vezes vieram para te fazer crescer, mas porque você não tem um coração blindado, porque você não tem um coração firme, porque você não tem um coração direcionado forte com a palavra, você acaba ficando à mercê de cada situação que acontece na sua vida. E quando a gente tem o nosso entendimento que a oração blinda o nosso coração para que a gente tenha uma vida de paz e de prosperidade, você entende a importância de ter um atrelamento, a importância de ter uma proximidade, um elo, uma conexão. A palavra conexão hoje, as pessoas estão cada vez mais conectadas a um smartphone, às redes sociais, estão completamente desconectadas da essência. A sua essência ser de luz é luz. Você precisa se conectar na luz para que você seja fortificado todos os dias, para que seu coração seja blindado, para que a sua mente seja blindada e você seja firme, forte, corajoso em todas as situações que exigem de você esse posicionamento. Sem isso, você não consegue avançar, você não consegue prosperar, você não consegue viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Isso é importante você entender. E quanto mais cedo você entende isso, você muda a sua visão. Você muda a sua visão e deixa de ser um vitimista, um coitado da vida, e passa a ser um protagonista da sua própria história. Se você entender isso, ser de luz, você vai muito mais longe, você prospera. A sua cabeça muda, a sua mente muda, o seu comportamento muda, porque você está sendo direcionado por aquele que tem um caminho para você, um caminho seguro. Gosto de dizer que Deus tem a boa, a perfeita e a agradável vontade para você. Mas para que você possa alcançar isso, existe um preço a ser pagado. A ser pago, aliás. E o preço é a renovação da sua mente. A renovação da sua mente é o preço que você paga para ter uma vida de paz e de prosperidade. Aí ele continua assim, ó. Ao prosseguir com a história de Neemias, testemunho que Deus não apenas ouve as orações, mas também concede a ele uma visão que foi tocada, que foi colocada em prática e trouxe restauração e alegria àqueles que viviam sem esperança em Jerusalém. O coração do rei voltou para o propósito de Neemias e ele colaborou grandemente com esse projeto. Aprendo que seu coração está alinhado com o Pai. Não há barreiras que possam impedir a vontade de avançar. Deus conhece o nosso coração intimamente e deseja realizar grandes coisas por meio de nossa vida. Mas, sem oração, não acessamos as promessas. Sem oração não é possível acessar as promessas que Deus tem para você. A oração é um direcionamento para aquilo que você quer. A oração é a verbalização daquilo que está dentro da sua mente. E como eu sempre falo, os nossos pensamentos, eles geram
ações e emoções. Os nossos pensamentos geram sentimentos e emoções. E essas emoções geram ações. Palavras, no início, são ações que precisam ser colocadas em práticas para que você possa avançar, para que você possa crescer, para que você possa prosperar. Ações vêm de sentimentos e emoções. Emoções e sentimentos vêm de pensamentos. Por isso que você deve blindar a sua mente contra pensamentos que não são produtivos, pensamentos que não alinham com a sua vontade, pensamentos que não estão alinhados com o destino, com a rota que você precisa traçar. Você precisa estar atento a todos os seus pensamentos. E quando um pensamento for contrário daquilo que você quer, daquilo que você espera, você deve bloqueá-lo, você deve pará-lo, você deve apagá-lo da sua mente, usar mecanismos e atitudes que fazem com que você se volte para o caminho que você deseja percorrer, se volte para o caminho que você tem que trilhar para que você possa alcançar o sonho que se quer. Se você entender isso, você vai mais longe, você prospera, você progride todos os dias. Entende? Mas é necessário, extremamente necessário você estar aberto para a renovação da sua mente. Porque a renovação da sua mente é a chave para a mudança, para a transformação, para viver tudo aquilo que você quer viver. Entende, ser de luz? Você precisa praticar isso todos os dias. Renovar a sua mente todos os dias te faz uma pessoa transformada, uma pessoa diferente, uma pessoa liberta de traumas, de medos, de inconsistências, de procrastinação, libertas daquilo que impede você de viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Se você entender isso, ser de luz, você vai muito mais longe. Você expande a sua mente, expande a sua consciência, abre a sua mente para o novo e se renova a cada manhã. Assim como as misericórdias de Deus é renovada todas as manhãs, a sua mente também precisa ser renovada todas as manhãs, para que você possa viver o novo, viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Tá entendendo, Senhor Deus? Tá comigo nessa, Senhor Deus? Hein? Tá comigo? Tá entendendo a importância de você renovar a sua mente todos os dias para viver o novo? Não é vivendo mais do que você viveu ontem, mais do que você viveu ontem. Porque muitas vezes você está vivendo um Ctrl-C, Ctrl-V todos os dias. Muitas vezes você está vivendo um Ctrl-C, Ctrl-V todos os dias. Um copia e cole. Os seus dias são iguais porque você não busca um novo conhecimento, você não busca expandir os seus horizontes. Você não busca renovar o seu software. O hardware é o mesmo, mas o software precisa estar mudado, renovado todos os dias para que você expanda o seu mundo, a sua consciência, para que você expanda a sua realidade nessa terra. Entende? Está comigo, Cedilson? Está comigo, Cedilson? Aí continua assim, ó. Talvez a correria do dia a dia tenha afastado você de um relacionamento sincero com Deus. A partir de hoje, convido você a separar um
tempo em seu dia para conversar com o Pai. Saiba que assim como Neemias, se você tiver a motivação correta, é uma questão de tempo até que alcance as promessas de Deus, as suas promessas, as promessas de Deus. Deus tem a boa, a perfeita e a agradável vontade para a sua vida, para mim. Mas você precisa decidir e dar passos condizentes àquilo que você quer vivenciar. Você precisa dar passos condizentes àquilo que você quer viver todos os dias. E quando você dá esses passos, quando você coloca o pé, ele coloca o chão e você começa a caminhar. E quando você está em concordância, alinhado com aquilo que você quer viver, você dá passos contínuos. E não importa a velocidade, não importa a velocidade que você corra, importa é que você atravesse a linha de chegada. No jogo da vida, ganha quem combate o bom combate. No jogo da vida, ganha quem ultrapassa a linha de chegada. O pódio é para aqueles que ultrapassam a linha de chegada. O pódio é para aqueles que continuam, que perseveram, que vão atrás, que não desistem, que não param no meio do caminho. O pódio é para aqueles que perseveram todos os dias, que renovam a sua mente continuamente, que expandem a sua consciência, que vivem o novo, que não murmuram, que não ficam procurando desculpas, mas que sempre buscam soluções para cada conflito, cada desafio. O pódio é para aqueles que querem alcançar o pódio, eles continuam na batalha, continuam no caminho, renovando a sua mente todos os dias para viver o novo. Tá certo, seguidores? É isso. É isso. Oração é a chave que te coloca em outro patamar, que te alinha com Deus, com o ser divino, com o ser superior, com Jesus, com aquilo que você acredita que te direciona para uma vida de paz, de prosperidade. Quando você está alinhado com isso, você vive uma vida plena e a paz que excede todo o entendimento. Você desiste de querer controlar todas as coisas e passa a viver, a aproveitar cada momento, cada situação, porque o presente é agora, temos o agora, não temos o amanhã. O ontem já se foi, o amanhã a Deus pertence e a nós o que pertence ao hoje, é o agora, é o que você faz com o tempo que você tem, é o que você faz com aquilo que faz sentido para que você possa crescer em direção àquilo que você busca. Liberte as suas mentes dos traumas emocionais que muitas vezes te impedem de prosseguir, tá certo? Liberte a sua mente dos traumas que te impedem de prosseguir. E você vai ter uma vida de paz e de prosperidade, uma vida segura, uma vida plena. Tá certo, seu Deus? É isso aí. A motivação certa. A oração é a motivação. Ele te dá a motivação certa para que você possa avançar e prosperar. Se você crê nisso, digita aí nos comentários motivação. E eu decido me motivar, uma motivação certa, fazer oração todos os dias,
uma conexão que vai te colocar em outro patamar, que vai restaurar a sua mente, vai renovar a sua mente. Tá certo, filho de luz? E se você, por qualquer motivo, não consegue fazer sozinho, nós temos uma prática diária. Você pode buscar um terapeuta como eu sou terapeuta e a gente pode fazer trabalhos que te alinham, que te conectam com o todo. Se você acha difícil fazer sozinho, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de se associar, de se alinhar às pessoas que fazem isso, que se conectam. E essa conexão vai fazer você ter um novo olhar sobre todas as coisas. Essa conexão vai te alinhar e vai fazer você mudar o seu modo de enxergar o mundo. E é isso que a gente faz. Se você quer saber mais sobre como é esse trabalho, que você pode se conectar com o todo e você ter uma vida transformada, uma mente renovada, uma mente transformada, você entra em contato com a gente nos comentários, fala eu quero, e a gente vai entrar em contato, a gente marca aí uma sessão para que você possa vivenciar essa transformação na sua vida. Lembre-se, os seus projetos, só quem pode realizá-los são você. Mas muitas vezes você precisa se alinhar às pessoas, usar estratégias que fazem com que você possa avançar. E essas estratégias estão à sua disposição. Você pode viver o novo. Já passamos da metade do ano de 2025. E se você decide ter uma vida transformada, faça isso, ser de luz. Se conecte todos os dias com o Pai. Ele vai te alinhar, ele vai te direcionar, ele vai te mostrar o caminho. E se você, por qualquer motivo, tiver essa dificuldade, entre em contato com a gente. A gente vai fazer um trabalho juntos. E nós vamos se alinhar, você vai se alinhar, você vai se sentir seguro, protegido. Você vai quebrar todos os traumas de infância, traumas que te impedem, e muitas vezes traumas que te impedem de avançar, e muitas vezes você nem sabe que eles estão aí escondidos na sua mente, no seu subconsciente. E o nosso trabalho é destravar isso, é te reconectar com a essência, é te reconectar, ser de luz, com a luz que existe aí dentro de você, e que muitas vezes está aí embaixo de uma camada de fuligem, de uma camada de névoa que essa luz impede de ser brilhada. Mas um trabalho com uma conexão, com uma busca diária, com ferramentas que te ajudam a se alinhar, você vai ter uma vida transformada, você vai se libertar de todos os traumas, de todas as amarras, entendeu? Que vai fazer com que você tenha uma vida de paz e de prosperidade, tá certo? É isso aí, seres de luz. Um excelente dia para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Se quiserem, digita aí, eu quero, e a gente entra em contato. A agenda está aberta e você pode aí se ter uma vida transformada, se assim for da sua vontade. Tá certo? Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um bom feriado. Você que está aí em São Paulo. Hoje é feriado em São Paulo, então aproveitem, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.